Vamos lá, pessoal, vamos para mais um vídeo aqui dessa série de videoaulas sobre Spring MVC, acho que é o vídeo 17 ou 18, então já deixa seu like, se inscreva no canal e vamos continuar que nós temos ainda algumas etapas para fechar esse primeiro CRUD nosso, né? Vendo bem a fundo toda essa parte do Spring MVC com o TimeLeaf. Bom, vamos lá. O que eu quero fazer nesse vídeo agora é fazer essa parte de detalhes. Então a gente tem aqui a nossa listagem de professores. Eu quero que quando clicar aqui, ó, nos detalhes, que mostre em uma outra página os detalhes aqui do Batman. Então ele vai ter um ID 1, eu quero fazer os detalhes exatamente desse professor. Pode ser que nesse caso, para esse exemplo, nós estamos mostrando aqui todos os atributos dessa nossa entidade, está sendo mostrada nessa tabela, mas eventualmente você poderia ter mais atributos que seriam mostrados, que não estariam mostrados aqui. Então, de fato, você vai querer uma página dessa para mostrar. E o que eu quero fazer aqui, ó, é uma página de show, ó. Então, mostrar um item com um dado ID. Então, toda vez que eu colocar barra professores e um dado ID, um valor de ID, eu quero mostrar uma página, né? Carregar uma página para mostrar esse camarada aí. Então vamos lá, primeira coisa que eu vou fazer, ó, vou fechar tudo isso aqui, vou deixar só o professor aqui, vou criar a primeira página de show, né, que eu quero mostrar. Então eu vou vir aqui, colocar um HTML, chamar de show. Então nós temos o nosso HTML aqui, ó, vou abrir esse HTML, ó, do new, por exemplo. Eu quero exatamente essa primeira parte, ó, igualzinha. Vou fazer isso aqui, ó, igualzinho. Então, nós não temos essa parte do head. E no nosso body, o que nós vamos querer? Agora, no nosso body, o head também, isso aqui não vai. Eu quero ter essa parte aqui do header, que está no nosso... Eu só estou copiando isso aqui, pessoal, que está no nosso... Até vou colocar assim, ó. Que está no nosso fragmento, tá? Então, aqui eu estou colocando o cabeçalho, então tem os fragmentos aqui. Eu posso fazer dessa maneira, vou deixar assim. E aqui eu tenho o header nosso. Então, eu tenho isso. Mas o que eu quero fazer é, toda vez que a gente colocar, por exemplo, barra professores, barra, sei lá, 1, eu quero mostrar esse camarada aqui para nós, tá? Professores, barra 1, o professor de ID 1. Eu quero fazer isso. Então, para isso, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos vir aqui no nosso professor controller e eu vou criar uma nova action aqui. E a action vai ser show. Então, eu vou criar uma action aqui, eu vou falar que ela vai retornar um model enview, tá bom? E eu vou chamar de show. Nesse momento, nisso até agora. Agora é o seguinte, pessoal, eu quero mapear, eu quero que quando fizer um get, ó, vamos voltar aqui, ó, eu quero que quando fizer um get nessa URL com esse padrão aqui, eu quero retornar, eu quero que seja acessada essa action. Então o que eu vou fazer é o seguinte, um get mapping. Tá, mas get mapping no quê? Em barra professores. Posso fazer dessa maneira, barra professores. Mas eu quero que esteja um ID associado. E como que vai ser esse ID? Vai ser assim, ó. Eu abro e fecho chaves, coloco um nome aqui, que vai ser ID. Então eu estou fazendo isso. Então, toda vez que eu acessar um professor, barra professores, dar um get, com barra, que no caso aqui é um ID, eu quero cair nessa action aqui de show. Só que para eu saber qual é o tipo desse ID, né? Para cair aqui, né? Para que a action ela consiga guardar, pegar esse valor que está na URL, o Spring ele fala para nós o seguinte, ó, o ID vai ser um long, certo? Porque todos os nossos IDs dos professores é um long. Mas para isso aqui, ó, para eu falar que esse long aqui vai ser passado pela URL, que vai ser esse ID aqui, ó, então eu coloco o mesmo nome do parâmetro, é o mesmo nome que eu estou definindo aqui, né? Essa chave que eu estou definindo aqui, e aqui eu uso uma outra anotação, que vai ser um path variable. Então eu estou falando que vai ser uma variável definida no path, no recurso, né? Na URL que eu estou querendo fazer. Então tem que ser o mesmo nome aqui, ID, e ele já vai converter automaticamente isso que vai vir numa string para um long, que é o que nós queremos. Então vai ser feito dessa maneira para nós. O que nós podemos fazer nesse primeiro momento, sem fazer nenhum tipo de tratamento, é simplesmente pegar a nossa página aqui, criar um model enview, dar um new aqui, criar um model enview aqui e vamos colocar a nossa página, que vai ser professores, né? Não é barra, porque é a página que eu quero. Então, professores, vai na pasta professores que está dentro da pasta templates e carregue para nós o show. Então, só isso que eu quero fazer. Vamos fazer isso aqui por hora, então vou dar aqui um return mv.
só para a gente ver se está carregando essa página nossa que está bem crua ainda, não tem nada. Vamos colocar aqui, já só vai ter um título aqui que está novo professor. Na verdade, eu quero fazer um professor, hashtag que vai ser o ID, e a gente quer passar esse ID depois, nós já vamos ver como faz isso. Então, vou salvar aqui, ó, vamos ver como que tá. Então, aqui eu ainda tenho que corrigir os links, ó, que os links não tá certo, mas o que eu vou fazer aqui é o seguinte, ó, vou vir em professores, vou colocar 1/1, por exemplo. Beleza, ó, tá vindo aqui, ó, tá professores, então a classe está ativa, tá funcionando aqui do nosso navegador e acessou a nossa página. O que a gente quer fazer agora é buscar do banco de dados o nosso professor que tem esse dado ID que eu já estou recebendo. Ó. Então vamos fazer uma coisa rapidinho aqui, deixa eu colocar um system.out.println. Deixa eu colocar aqui só o ID, então vou fazer assim, ó. Colocar um ID, só para ver o que nós estamos recebendo aqui, se está certo. Então, ó, vou fazer isso aqui de novo, dei um refresh, se carregou a tempo é para mostrar, ó. Eu acho que não carregou, vou dar um refresh de novo, agora carregou, ó, ID. Então, estamos recebendo o ID certo. O que nós queremos fazer agora é que a nossa action vá no nosso banco de dados, busque o registro do banco de dados, que no caso da tabela professor, com esse ID, retorne, envie para a nossa view e mostre isso na tela. É isso que a gente vai fazer agora. Então vamos lá, para acessar qualquer coisa que tem no nosso banco de dados, a gente vai usar o nosso repository, que vem do banco para a nossa entidade, né? Nosso repositório de ações com banco de dados. Nosso repositório de ações está aqui ó, em repository, que é um professor repository que está para o JPA. Se a gente olhar aqui ó, na especificação desse JPA, você vai ver que por padrão ele dá vários métodos para nós e um deles é o find by ID. Ó. Cadê find by ID? Cadê find aqui? All by ID não é isso que eu quero. Eu quero o find by ID que não está definido aqui, mas se a gente for para os mais acima vai estar definido. Ó. A gente tem um find all, se a gente for no CRUD, na abstração mais acima, a gente vai ter aqui ó, o find by ID. Então, ó, JPA que a gente está fazendo é a classe, é a interface que é uma interface filha que está lá embaixo, que ela herda de Paging and Sorting Repository, que tem esses dois métodos, mas o Find by ID que eu quero usar está no CRUD Repository. E ele tem essa cara aqui. Ó. Eu vou copiar aqui só para vocês verem. Vou fechar aqui então. Então agora o que eu quero é chamar o nosso repositório do objeto para fazer isso. Né? Então, para chamar esse repositório, a gente faz da seguinte maneira. Ó. Se eu olhar aqui em cima, a nossa professor controller, ele tem já um professor repository que é criado, injetado, né? Criado um objeto específico, cuja referência é essa interface professor repository e é injetado para nós automaticamente porque a gente está usando auto-wired aqui, né? Então o que a gente vai fazer aqui agora é simplesmente chamar ó, this.professor repository e vamos chamar um find by ID. Então, ó, se você olhar aqui, ó, ele espera nesse caso um long ID, é um long, né, um ID do tipo long e vai retornar um optional professor. Professor não é professor. Então, na série de videoaulas de Spring MVC, de Spring Data, eu mostrei lá que esse optional é só um objeto, e aqui eu tenho que colocar a entidade que ele está, que é um professor, é só um objeto para que essa busca que a gente pode fazer com o banco de dados, ela pode vir nula, ela pode vir vazia, pode não existir esse ID do nosso banco. Então, esse optional é só para não dar uma exception. Então, ele vem alguma coisa. Então, o que esse option faz é o seguinte, ó, esse objeto opcional, a gente pode fazer a seguinte pergunta. Ó, se o que tem desse objeto, o que tiver dentro dele, a gente pode perguntar se está presente, ou seja, se tem um objeto que a gente fez essa requisição, se tem um objeto professor, está presente nesse objeto opcional. É o jeito que o Java faz. Se tiver presente, a gente vai fazer alguma coisa. Caso não tiver presente, ou seja, não tem um registro do banco com esse ID, então aqui, ó, não achou um registro na tabela professor com o ID informado. É isso que vai estar acontecendo. Então não tem presente, não tem nada. Se não tiver isso, o que eu vou querer mostrar é o seguinte, eu vou querer dar um return aqui, ó, num model in view. Se não tiver presente, eu poderia apresentar uma mensagem de erro, mas eu não vou querer fazer todo esse tratamento, senão a gente vai perder muito tempo. Se não tiver presente na hora de dar um show, eu vou simplesmente fazer um redirect para /professores. Poderia fazer uma mensagem de erro, poderia fazer essas coisas, mas para simplificar eu não vou fazer, porque senão eu teria que tratar todo um HTML, fazer tudo isso, eu não vou fazer isso agora. Então, se não tiver, ele vai retornar para a parte de professores. Eu vou colocar aqui, ó, model in view, faltou um new aqui, né?
retornar um novo objeto dessa classe. E aqui só para a gente ver, ó, eu vou colocar um system.out.println que vai imprimir aqui no console do terminal. Vou colocar, por exemplo, um monte de cifrão aqui. Não achou o professor de ID. Aí eu vou colocar o ID aqui. Aí a gente dá um espaço aqui. E vamos colocar tudo isso aqui, ó, só para ter um jeito para a gente saber exatamente o que está vindo para cá. É um debug aqui que a gente está fazendo. Então vamos fazer dessa maneira, ponto e vírgula. Agora, se achou, eu quero passar esse objeto para a nossa página, né? Nós poderíamos, nesse caso, ó, primeiro vamos fazer como que não achou, tá? Eu vou fazer aqui, ó, desse jeito, um show, ó, vou colocar que se achou, ele vai dar um show, depois a gente trata como vai ser como vai ser retornado. Mas se tiver alguma coisa, ele vai abrir a pasta do show, se não tiver, ele não vai. Então vamos vir aqui, ó. Vou voltar aqui na nossa home, eu vou vir aqui na URL e eu sei que tem um professor, ó, professores /1, eu sei que tem um professor de ID 1, então é para ir para a página show. Foi para a página show. Mas eu sei que não tem um professor 999. Então, se eu clicar aqui, é para ser redirecionado para a nossa listagem de professores. É isso que está acontecendo. Se nós olharmos agora aqui no terminal, vai mostrar aqui embaixo, ó, não achou o professor de ID tal. Então, o que vai acontecer? Não achou, só que ao invés de dar um exception, vai retornar esse objeto optional, que ele tem, se ele tiver presente um registro que ele achou no banco de dados, ele cai aqui, se não tiver presente, ele vai para lá. Agora vamos ver como a gente faz para passar, né, esse objeto retornado, que está dentro desse optional, que está presente nesse optional, para a nossa página. O jeito mais simples que a gente pode fazer aqui, pessoal, é o seguinte, ó, primeiro deixa eu recuperar o professor aqui, ó, o objeto professor, é simplesmente eu pegar aqui um optional.get. Então, se eu dou um get aqui, ele pega exatamente o objeto, que no caso do objeto que está dentro do optional é um professor, que está associado a ele. O jeito mais fácil da gente fazer é nesse nosso Model View, ó, nessa linha 69, eu estou criando um objeto Model View, onde eu já estou atrelando esse objeto, que vai ter uma parte de modelo de interação de dados, com uma data view, que é esse /professores/show. Eu posso simplesmente vir aqui e colocar um add object, como a gente fez lá atrás, né, que poderia ser professor. Eu poderia fazer isso e coloquei, né, o objeto professor. Então, na nossa requisição, quando for chamado na página show, eu vou ter lá um atributo, né, um objeto disponível para aquela página, e esse objeto vai ter essa chave professor, e ele vai estar atrelado esse objeto professor. Então, a gente pode fazer dessa maneira, e assim a gente vai ter acesso lá. Aí você pode falar, Samuca, mas nas outras aulas a gente estava fazendo a parte de ter um Data Transfer Object, né? O nosso DTO, que é a parte de requisição, né? Cadê? Aqui, ó, nosso DTO. Nós fizemos isso porque, eventualmente, o usuário, lembra, né? O usuário poderia passar parâmetros que nós não quiséssemos passar, né? Então, era até o problema que era o Web Parameter Tampering, né? Que esse era o problema. Eventualmente, o nosso objeto fica exposto para inserção. Para inserção de coisas que nós, via formulário, que a gente não queria mostrar. Nesse caso, a gente só quer ler coisas desse objeto, né? Então, não necessariamente você precisa converter esse objeto professor num objeto DTO. Você poderia fazer isso se você quiser deixar mais, digamos, seguro ainda assim, mas para esse caso, como é só leitura, eu vou expor um objeto do tipo professor mesmo, sem nenhum problema, tá? Eu vou fazer dessa maneira, porque não vai ter como o usuário tentar manipular esse objeto, né? Por exemplo, inserir dados que vai cair no nosso servidor. A gente já vai estar com a página renderizada, já não vai ter como fazer isso. Então, eu vou passar um professor mesmo. Então, aqui eu vou vir aqui, ó. Eu vou vir aqui e vou começar a mexer nessa página de show aqui. Eu já tenho aqui um esqueminha legal, mas eu vou fazer assim, vou fazer meio passo a passo aqui, por mais que o vídeo já está longo, eu vou fazer um passo a passo aqui que vai ser mais fácil. Então, eu vou criar essa main, eu vou criar aqui um container, que isso tudo aqui, ó, da classe container vem do Bootstrap, tá? Container, e eu vou falar que eu quero uma margem no topo com 4, tá bom? Eu quero assim. Então vai dar uma margem de 4 lá do topo. Aí eu vou criar aqui uma listagem de grupo. Então vou ter dessa maneira, e agora eu vou ter... Aqui, na verdade, eu estou fazendo errado, eu estou pegando o código errado, não é isso que eu quero, não é listagem de grupo que eu quero. Eu posso fazer essa parte em cima, mas o que eu quero fazer aqui agora é criar uma linha. Vou criar uma linha aqui.
row. E agora eu vou fazer coisa aqui dentro. Como eu já estou demorando, o vídeo está grande, eu estou demorando bastante, deixa eu copiar tudo isso aqui que é mais fácil, né? Estou copiando, é melhor eu copiar tudo isso aqui que vai ser mais fácil. Estou demorando muito para digitar. Então aqui eu poderia ter um margin top aqui, como a gente está fazendo. Então aqui eu vou ter uma linha que eu quero mostrar. Eu vou ter uma linha aqui no meu container que vai mostrar as coisas de professor. Eu vou ter aqui na parte de salário e status, é isso que eu quero fazer. E depois eu vou querer deixar dois botões aqui, que vai ser um editar e um voltar, que vai ser voltado para a lista de professores. É essa a nossa página. Então, olha como que a gente pode fazer. Então, eu tenho um nome, eu criei uma spam aqui, que vai ser uma tag, né? uma marcação que eu quero substituir o conteúdo dela, para fazer, porque é o único jeito que eu consigo fazer, né? A substituição pelo timeleaf. Então, eu estou falando que agora eu vou ter um objeto professor aqui, e eu estou substituindo o valor daqui por um nome que está em professor. Então, professor nome, automaticamente o timeleaf ele vai tentar chamar uma função chamada getNome, tá? Então, se não tiver o getNome associado, não vai dar certo, tá? Não tiver essa função, não vai dar certo. Então, por isso que eu tenho um nome, um salário e um status professor. Eu vou ter um get de todo mundo desses atributos. Aqui vai retornar para nós um enum, mas o que eu quero fazer é retornar o toString. Então, vou fazer dessa maneira. E aqui eu vou ter dois links que eu vou mostrar para vocês agora. Então, ó, vamos clicar aqui, ó, 1/1. E está mostrando, ó, Batman 5.000 ativo. E aqui eu tenho dois links, editar e voltar. Deixa eu aumentar um pouquinho a tela aqui, ó. Tem um editar e voltar. Então, o editar, quando eu fizer, eu quero apresentar aquele formulário. E o voltar, que ainda não temos pronto. E o voltar, quando eu clicar, eu quero voltar exatamente para a lista de professores, tá batendo. Mas o que eu quero fazer agora é o seguinte, eu quero apresentar o ID do nosso objeto aqui. É nesse momento que eu quero fazer isso. Então, aqui para mostrar o ID é fácil, eu vou concatenar essa string aqui, ó, professor asterisco, com o ID que vem, eu tenho acesso ao professor.id, só que aqui, se eu não me engano, deixa eu pegar aqui a minha cola para não perder muito tempo. Tá, era o que eu esperava. Aqui, ó, para a gente acessar novamente um valor pelo timeleaf, eu tenho que colocar o cifrão e o abre e fecha, e eu vou colocar aqui, então, professor.id. Então, assim eu acesso o valor que está vindo desse objeto professor, e um ponto .id que eu tenho aqui. Então, aqui eu concateno aqui essa string. Então, vamos voltar aqui, ó. Vou dar um reload. Aqui, ó, /1, que é o que está vindo. Ó. O 2 nós temos também. /2 estão vindo 3, que é o Coringa. E o 3 a gente tem também. Se colocar um que não vem, ele volta para a listagem de professores. Só que agora faltou também a gente colocar o detalhes aqui, né? Ó, vamos acertar o link desse detalhes aqui. A gente também pode fazer isso pelo timeleaf. Então, eu vou vir aqui na nossa parte de index. Vamos lá, aqui na página de index. O que a gente quer fazer agora é aqui em detalhes, ó, consertar esse href. A gente vai fazer isso agora pelo timeleaf. O timeleaf ele dispõe de outra sintaxe para quando a gente quer mexer com href, tá bom? Quando a gente quer mexer com essa parte, ele tem um th, href, mas ele disponibiliza de uma outra, quando você quer acessar um valor dentro dele, ele disponibiliza de uma outra forma. O que a gente vai fazer? Nós vimos até agora cifrão, asterisco e o til. Para quando você quer mexer com essa parte de links, você vai ter que usar o arroba. É simplesmente assim. Então você vai fazer o arroba, agora você passa aqui como que vai ser a cara que você quer dar então, pro link. Então vai ser professores / o ID, né? Então a gente tem que passar o ID, ó. Note que aqui nessa listagem, né? Nós temos aqui no index a lista, né? Ó. Nós temos essa parte de lista, então aqui a gente está fazendo um for na collection de professores para cada uma do que está vindo, né? A gente está vindo aqui, temos o objeto professor aqui. Então agora aqui, pessoal, é um pouquinho diferente. Ó. O que a gente tem que fazer, ó, é parecido com o que tem aqui no controller. A gente tem que definir essa nomenclatura de chaves aqui, ó. Então nós temos que falar assim, ó, /professores, abre chaves. Você vai colocar aqui um dado nome de chave, que vai ser, por exemplo, professor ID, poderia continuar alguma coisa, você poderia continuar com tudo isso se você quisesse, e no final você falaria o que são essas chaves que você deixou no meio do caminho, né? Nesse caso é só uma. O que a gente vai fazer é o seguinte, quando você tiver para definir a chave, você abre e fecha um parênteses, aí você começa a fazer a definição de todas as suas chaves que você usou nesse padrão de URL. Então você vai colocar professor ID, nesse caso, aí colocar um igual e a gente quer acessar o quê? Queremos acessar o valor do ID, né? Então, quando a gente quer acessar um valor de um dado objeto, que está no meu request, pelo timeleaf, eu coloco abre cifrão, abre e fecha aqui, e eu vou colocar professor, que é o objeto que eu tenho nesse for, .id.
Aqui nos primeiros vídeos a gente colocou o getID só para mostrar que tinha uma outra abordagem, mas esse método getID já existe, então quando a gente coloca só o ID, o TimeLeaf vai chamar isso para nós automaticamente. Feito isso, vamos atualizar para ver se deu certo aqui. O index não deu algum errinho aqui, deve ter dado, deixa eu dar uma olhada. Olha, eu pausei aqui, eu já vi o erro, faltou aqui um abre e fecha, ó. Então faltou o abre e fecha aqui, ó. Opa, abre e fecha chaves, ó. Então esse aqui é um abre e fecha chaves desse primeiro aqui, ó. Então a gente tem isso. Então faltou isso. Então olha só como que é a estrutura, pessoal. Eu abro e fecho, eu vou fazer de novo aqui, ó. Então, o que eu tenho que fazer é, eu abro um arroba aqui, abre e fecha chaves, aí você coloca o padrão da URL que você quer, que você pode deixar algumas chaves que você vai substituir por algum valor. Feito isso, no nosso caso é só isso, né? Feito isso, o que eu faço? Eu coloco aqui, entre abre e fecha parênteses, eu começo a definir todas essas chaves que eu deixei ao longo do caminho, e nesse caso eu estou acessando esse valor. Agora, para dar certo, beleza, deu certo. Se eu olhar ali embaixo, ó, tá professor /1, mas para ficar melhor para vocês, deixa eu inspecionar. Ó, professor 1, se eu olhar aqui, ó, do ID 2, professor ID 2, se eu clicar aqui, ID 3, ó, ID 14 aqui, ó. ID 14, ué, não foi? Ah, tá aqui, ó. ID 14 e assim por diante, a gente acabou de fazer isso. Então, se eu clicar aqui, ó, detalhes do Batman, a gente tem isso aqui. Voltar, nós temos aqui. Então, a gente fez isso. Uma última coisa que a gente pode fazer é o seguinte. Podemos fazer o seguinte, se fizer a submissão aqui do professor, quando a gente faz a submissão, a gente volta para a nossa listagem. A gente poderia, na verdade, abrir a página de show dele, né? Então, vou vir aqui em Home Controller, quando der a parte de criação, se não tiver erros, vai para cá, a gente está dando um redirect aqui em professores/professores, a gente pode fazer o contrário agora, né? A gente pode fazer agora que nós queremos /professores, ó, até posso montar aqui, ó, para montar o URL. Então, posso criar aqui uma string, ou faço aqui mesmo, né? Posso fazer aqui mesmo uma concatenação simples. Então, vou fazer assim, mais professor.getID. Então, vai retornar isso. Ó, vamos adicionar um novo professor. Deixa eu dar um reload aqui. Deu um reload. Então, vamos adicionar o R2, R2D2. Salário aqui, 7777. Vai estar aposentado. Submeteu e mostrou aqui o R2. Ó. Então, ele fez o redirect para nós. Então, quando a gente fez isso. Então, beleza. Foi um vídeo bem longo, de 22, 23 minutos, sobre a parte de detalhes, né, do show, da parte do nosso CRUD. Nos próximos vídeos, a gente vai fazer ainda a parte do editar, né, o update e também a parte do delete. Então, fique com a gente, ainda tem mais alguns vídeos pela frente, pessoal. Até o próximo.